As canetas emagrecedoras vêm sendo cada vez mais usadas por pessoas que desejam emagrecer de forma rápida, muitas vezes sem indicação e acompanhamento médico. Mas o consumo desenfreado desses medicamentos pode trazer sérios riscos à saúde. Por isso, é sempre indicado que antes de tomar qualquer remédio, o ideal é procurar um médico. Para a gente entender como as canetas emagrecedoras funcionam no organismo, o repórter Eduardo Campos conversa com uma endocrinologista. Boa tarde, Edu, tudo bem? Oi, Júlia, ótima tarde para você, para todos ligados no Boletim Legislativo. Júlia, hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto que está super em alta, que são as canetas emagrecedoras. Afinal, elas fazem bem para a saúde, fazem mal, quem pode usar, quem não pode. Para poder tirar essas dúvidas da gente, eu estou aqui com a doutora Sibeli Lobac, que é endocrinologista. Doutora, para a gente começar a nossa conversa, queria que você falasse um pouquinho sobre mesmo esse funcionamento das canetas, né? Como é que elas funcionam no organismo e como que elas fazem emagrecer. Boa tarde. Tá certo. Bom, elas são dois tipos de medicação, um que chama semaglutida e outra tirzepatida. A semaglutida é um análogo de um hormônio que a gente já secreta toda vez que a gente come, o GLP, que dá saciedade no cérebro e também retarda o esvaziamento gástrico. Então, quando você come, pequenas quantidades de comida já deixam você cheio. Então, por esses dois mecanismos, a pessoa diminui a ingestão de comida e reduz as calorias e perde peso. Outras coisas boas é que ela aumenta a produção de insulina pelo pâncreas, então melhora a glicemia também ou previne diabetes para quem não tem, para quem tem pré-diabetes. E aí a tirzepatida ela é algo semelhante, também ela atua no mesmo hormônio, mas ela também atua com outro hormônio, que é o GIP, que é outro, e por isso ela tem uma potência maior, tendo um pouquinho mais de perda de peso e menos colaterais. Eu queria que você falasse justamente sobre essa questão dos efeitos colaterais e desses riscos dessa automedicação. Muita gente estava tomando por conta própria, indo lá e comprando a caneta, né? Quais são esses riscos para quem está começando a ingerir? Sim, isso pode ser problemático porque existem algumas precauções que toda vez quando a gente recebe um paciente, a gente faz uma avaliação completa da história dele, complicações que ele possa vir a ter. Então, é importante descartar contraindicações, insuficiência renal, cirrose. Se a pessoa tem um carcinoma medular de tireoide, é uma contraindicação rara, não é muito comum, mas é importante fazer a avaliação inicial e não ter problema com isso. E precaução também, se ela já teve algum histórico de pedra na vesícula ou pancreatite, isso precisa ser tratado, né? Então, a pedra precisa ser retirada. Qualquer pessoa que vai emagrecer, na verdade, pode ter mais pedra na vesícula, pode ter mais pancreatite, e isso tem que ser tratado e sabido. Então, é uma precaução a ser tomada em quem já teve algum histórico de pedra na vesícula, que a gente faz essa avaliação antes, para não ter problema durante. Também é problemático no sentido de que a pessoa pode começar a usar a medicação, ter colaterais e aí desistir da medicação. Então, se é uma medicação que pode trazer benefício, é importante dar uma insistida, contornar os colaterais, tem muita coisa para fazer para ela conseguir usar. Então, às vezes, usar sem médico, sem orientação, pode gerar um abandono da medicação em alguns casos. É problemático também porque banaliza um pouco o tratamento para quem quer e pode, e não para quem precisa, porque é uma doença crônica a obesidade. Não é algo que é para perder uns quilinhos ou ser socialmente aceito, é algo que é para tratar um problema crônico, uma doença, e essas pessoas têm o direito desse tratamento. Legal, eu queria que você falasse também um pouco sobre essa questão do próprio pâncreas, né? Ultimamente saíram algumas notícias, alguns casos, estudos que comprovam, né, que cada vez mais existem pessoas dando entrada nos hospitais com problemas nos pâncreas por conta desse uso exacerbado das canetas. Quais que são os principais riscos também? Bom, existe um risco de pancreatite, mas ele é semelhante a qualquer pessoa que vai emagrecer. Então, não é um risco só da medicação, é um risco do emagrecimento, que pode deslocar uma pedra na vesícula, pode fazer pancreatite. Então, já se desmistificou um pouquinho isso e acaba que essas matérias que surgiram um pouco sensacionalista, porque nos estudos que usam placebo, que é a não medicação, e aquele que usa a medicação, a incidência de pancreatite foi a mesma, foi aumentada porque a pessoa está emagrecendo, mas não foi mais do que a pessoa que usou a medicação. Então, não é um risco que a gente consegue considerar. Mas, de toda maneira, se a pessoa já teve um histórico de pancreatite, é importante ela passar no médico e ver se não pode ser uma contraindicação ou algo que precisa ser tratado antes de começar a medicação.
Legal. Essa utilização das canetas também precisam ser associadas a novos hábitos saudáveis, acompanhamento médico? Como que isso também funciona? Isso. Então, é uma caneta que tem muitos benefícios além do peso, mas é a pessoa que vai perder peso. Não é a medicação, nunca é a medicação, não é um atalho, um caminho mágico. Então, por isso que é interessante ter algum acompanhamento para ter orientação para potencializar o máximo efeito da medicação. Então, se só a medicação poderia perder 5 a 10%, junto com hábitos e mudança da mente, pode ir até 15% de perda de peso ou mais. Então, é importante ter um plano alimentar, um déficit calórico bem estabelecido, saber o que está comendo, ler as calorias, que isso o Nutri ajuda, o endócrino também ajuda a ver algumas dicas, a avaliação comportamental dela na mesa, alguns pensamentos errados com a comida, isso tudo ajuda a potencializar a medicação para conseguir tratar adequadamente. Maravilha, doutora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Júlia, agora a gente estava falando antes, né? Essas canetas estão cada vez mais em alta, então é importantíssimo que cada vez mais as pessoas procurem acompanhamento médico, procurem adotar novos hábitos saudáveis para poder ter um emagrecimento cada vez mais saudável nesse dia a dia. Volta aí com você, Ju. Obrigada pelas informações, Edu. Verdade. Inclusive, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, emitiu um alerta sobre os riscos do uso de canetas emagrecedoras sem acompanhamento médico no início deste mês. Se cuide, sempre procure um profissional ao usar medicamentos.